Fala, meus craques e amantes do futebol, tudo bem com vocês? Bom, com conversas aleatórias de hoje, vou falar de um tema que é uma indagação, que envolve questão de nostalgia, saudosismo, exaltação de forma exagerada. É sobre assim, por que muitas pessoas, inclusive da minha geração, exaltam tanto os Galácticos do Real Madrid, aqueles Galácticos lá dos anos 2000, ou como ficou conhecido com o tempo, os Galácticos 1.0, que houve uma segunda versão dos Galácticos nos anos 2010, considerado 2.0. Por que exaltam tanto aqueles Galácticos? Porque assim, no papel, realmente se a gente olhar os jogadores que eram os Galácticos daquela época, realmente faz sentido a exaltação, até certo ponto, que era Roberto Carlos, Raul, jogadores que já estavam lá há bastante tempo, Figo, Zidane, Ronaldo e Beckham. Seis. Realmente, na época, os caras eram melhores do mundo, ou brigavam para ser melhores do mundo, tá? Sempre estavam lá, ó, seja pela France Football, seja pela FIFA. Sempre estavam lá, realmente, na briga para serem melhores do mundo. Mas, assim, minha, minha pergunta não é só referente à individualidade a cada um, mas assim, em termos de título, o que é que eles conseguiram? Porque assim, em termos financeiros, Real Madrid realmente bateu o recorde de finanças, porque todo mundo queria ver esses caras jogarem. Mas eu quero perguntar assim, em termos de título, o que é que eles conquistaram junto? Alguém pode estar pensando, mas conquistaram a Champions League. Veja bem, eu estou falando juntos, os seis juntos. Mas teve com certeza um campeonato espanhol e uma La Liga. Uma La Liga, que é o campeonato espanhol, e uma Copa do Rei. Tem certeza disso? Sabe quantos títulos esses caras ganharam juntos? Quantos? Um título só. Aí você pode estar pensando, Romário, mas se foi uma Champions League, tá de boa. Não, não foi Champions League. Com certeza foi uma La Liga. Não, não foi. Uma Copa do Rei, pelo menos? Não. Um Intercontinental, tal? Não. Um Mundial de Clubes? Não. Foi apenas uma Supercopa da Espanha que eles conquistaram juntos, os seis juntos. Jogaram as 3 temporadas juntos, mas só conquistaram um único título. Você pode estar pensando, mas aquela Champions League que Zidane fez aquele gol antológico no final. Naquela época só existia Roberto Carlos e Raul, que já estão desde a década de 90 lá, já estavam desde a década de 90. Figo, que chegou em 2000, se eu não me engano, na temporada 2000-2001. E Zidane, que chegou na temporada 2001-2002. Só tinham esses quatro. Que realmente deram um título de Champions League, né? Florentino Pérez, quando foi eleito presidente em 2000, se eu não me engano, prometeu que ia montar um time de jogadores espetaculares, de melhores do mundo, realmente. Primeiramente, ele ia chamar Figo, que disputou para ser melhor do mundo pela France Football em 2000 e pela FIFA também em 2000. Não foi eleito pela FIFA, mas foi eleito pela France Football. Jogando pelo Barcelona, ele dizia que ia trazer Figo e trouxe realmente. Tanto que Figo é considerado traidor lá em Barcelona, tá? Porque trocou o time pelo seu maior rival, né? E ele era um dos principais jogadores ao lado de Rivaldo lá em Barcelona. Mas depois ele disse que ia trazer Zidane e trouxe Zidane. Aí Ronaldo se recuperou, foi para a Copa do Mundo de 2002 e a gente sabe que quem acompanhou o Ronaldo sabe o que Ronaldo fez naquela Copa, só faltou fazer chover, tá? 8 gols em 7 jogos, Brasil pentacampeão. Merecia ser melhor jogador do mundo daquela Copa, foi escolhido o Oliver Kahn. Enfim, foi injusto, mas Ronaldo merecia. E bom, Ronaldo vai para o Real Madrid para disputar já na temporada 2002-2003. Ganha um Intercontinental e ganha uma La Liga, formando uma dupla de ataque excelente com o Raul. E quando ganhou a Champions League, não tinha Ronaldo ainda, que foi Raul e Zidane decidindo a final contra o Bayern Leverkusen. Um jogo até bem acirrado contra o Bayern Leverkusen, de Lúcio e Ballack. Mas aí, Ronaldo deu show na Champions League 2002-2003
em pleno Old Trafford, eliminando o United nas quartas de finais, sendo aplaudido. Beckham jogando muito aquele jogo. Beckham já jogava pra caramba. Tem gente que menospreza Beckham, ele jogava muito, principalmente no United. Assim que nem Raul, jogou muito no Real Madrid, tá? Porque hoje esses caras são subestimados, mas na época os caras eram craques, velho. E de brigado para ser o melhor do mundo, tá? Pode não ter sido, mas obrigado. Mas vamos lá. Aí o plano A do Real Madrid era contratar Beckham, que também era o plano B do Real Madrid. Só que Real Madrid tinha. Era o plano A do Barcelona e o plano A do Real Madrid, perdão. É porque eu me atrapalhei aqui na fala. Só que o Real Madrid tinha muito mais dinheiro que o Barcelona. Saiu na frente, deu um lance e Beckham já tava brigado com Ferguson lá, já tava de mal no United. Aí foi pro Real Madrid. Aí pronto, montou o time dos sonhos. Mesmo que tivesse sacrificado a volância, né? Tirando um tal de Makelele ali, que fez muita falta depois, viu? Fez muita falta. E erro já tinha vazado, ou seja, esqueceram de investir na zaga. Só vieram investir um ano depois na zaga, com Sérgio Ramos. Mas Sérgio Ramos era um estreante, praticamente. Mesmo que tenha feito boas temporadas no Sevilha. Mas Sérgio Ramos ainda não era o Sérgio Ramos que a gente conhece hoje em dia, né? Mas enfim, sacrificou a defesa para montar um time de meio campo e de atacantes excelentes, mas que no final das contas não rendeu títulos. Por isso eu não entendo essa exaltação. O Barcelona com seu plano B, Ronaldinho Gaúcho, e pegando jogadores da base, foi campeão de La Liga, de Copa do Rei, se eu não me engano, e campeão da Champions League. Só não ganhou Intercontinental, mas ganhou o que para os europeus e para os espanhóis eram os principais títulos, né? Enquanto que o Real Madrid em 3 temporadas não ganhou absolutamente nada. E quando voltaram a ganhar foi na temporada 2006-2007 em um campeonato espanhol, La Liga, né? Quando já não tinha mais Zidane, que já tinha se aposentado. Figo já tinha vazado para Inter de Milão. Ronaldo tinha saído e tinha ido para o Milan no meio da temporada. Roberto Carlos já oscilava muito entre titular e reserva. Roberto Carlos. Raul montou uma dupla de ataque excelente com Van Nistelrooy. Beckham foi a temporada que Beckham jogou muito mesmo pelo Real Madrid. Foi a temporada 2006-2007. Nas temporadas anteriores não jogou essas coisas todas. Porque ele foi sacrificado, botado quase como uma espécie de segundo volante. Beckham não jogava como um meio atacante, que era a posição de Figo na época. Aí Beckham era sacrificado. Bom, jogou mal, né? Tanto que na seleção inglesa Beckham jogava muito. E deu no que deu. Real Madrid umas 3 temporadas sem títulos oficiais. Não me venha com título de pré-temporada nem nada não, tá? O título amistoso não. Tô falando de títulos oficiais. Sem título nenhum. 2007, quando voltou a ganhar, foi a última temporada de Beckham. Que Beckham só ganhou literalmente 2 títulos. Assim que começou e assim que saiu do Real Madrid. Pra você ter uma ideia, né? E aquele negócio, o povo fala, eu queria ver tal time jogar contra os Galácticos, aqueles Galácticos do Real Madrid. Eu queria ver o segundo Galácticos que foi feito com Cristiano Ronaldo, Modric, Benzema e companhia, pegar aqueles Galácticos dos anos 2000. Meu amigo, os caras ganharam tudo. Os Galácticos dos anos 2000 não ganharam nada. Eu queria ver o Barcelona de Guardiola botar esse futebol pra cima dos Galácticos. Meu amigo, o Barcelona de Guardiola ganhou tudo. Tudo mesmo, literalmente tudo. E só em um ano eles ganharam, parece que eram 6 títulos possíveis, eles ganharam os 6 em um ano. Então não tem pra que exaltar. É que nem o povo que exalta a seleção de 2006, da Copa de 2006, o quadrado mágico que nunca funcionou juntos, os 4 juntos, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Adriano, exaltam de um jeito tipo... Porque no papel, individualmente, eles eram bons, excelentes, craques mesmo, gênios. Mesma coisa o Real Madrid dos Galácticos. Cheio de gênios, mas não ganharam nada, meu amigo. O que vale é título. Não adianta exaltar. E olhe que, assim, eu sou muito fã do Real Madrid, viu? Tô fazendo esse vídeo aqui, mas dizendo que eu não entendo essa exaltação. Pronto, os Galácticos 2.0 de Cristiano Ronaldo e companhia, tudo bem você exaltar, ganharam tudo também. O Barcelona de Guardiola, você exaltar, faz sentido. Mas exaltar time que não ganhou nada, não vejo lógica.
Beleza, eu gostava de ver Zidane jogar, gostava de ver Ronaldo, Roberto Carlos, mas no papel eles juntos não funcionaram, infelizmente. Ah, mas Ronaldo elogia Zidane, Zidane elogia Ronaldo. Cara, é porque quando eles resolviam jogar bola, realmente era um espetáculo. Mas a defesa, Cacilhas era sobrecarregado, coitado. Um goleiro que tinha começado há pouco tempo, sobrecarregado, com a defesa ruim. Florentino Pérez não queria que os caras fossem substituídos ou que o treinador batesse de frente com esses caras. Luxemburgo sofreu por causa disso, um exemplo. E deu no que deu, né? Então não adianta exaltar uma equipe que não ganhou nada. Eu sou pelo menos aquele tipo. Pode ser uma equipe que jogava feio ou jogava muito gol, sem muito espetáculo, mas que foi campeão. O Real Madrid Cristiano Ronaldo teve temporadas que não jogou nada espetacular, mas foram campeões de tudo, de Champions League, de foram campeões de Champions League, de La Liga, Copa do Rei, era tudo possível. Então pronto, cara. Não entendo essa exaltação, tá? Memória afetiva é bronca. É que nem quando eu fiz o vídeo sobre jogadores superestimados, que nem Guti. Guti fazia parte dos Galácticos. Guti não era nem titular nesse time. Esse time no videogame era excelente, mas só no videogame. Mas na vida real não funcionou, não funcionou. Tá certo? Então, cuidado com a nostalgia e com o saudosismo. Opa, pessoal, é isso. Bom, vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, façam o que vocês quiserem, né? O famoso faça o CCC. Curta, comente e compartilhe. Dê a sua opinião com respeito e tudo mais. E é isso, né? Bom, aguardo vocês no próximo Conversas Aleatórias. Fui!